Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 12ª aula da disciplina EA 513 Circuitos Elétricos. A partir dessa aula, nós vamos focar na análise de circuitos com excitação senoidal e circuitos que já se encontram em regime, certo? Então, apenas recapitulando como que nós chegamos até aqui, né? Nas últimas aulas, nós vimos analisando circuitos do tipo RLC, lembrando que o equacionamento desse tipo de circuito resulta numa equação diferencial de segunda ordem. E lembrando lá de um teorema fundamental do cálculo diferencial, uma solução geral para essa equação pode ser obtida por meio de uma solução homogênea, obtida lá da solução da equação onde esse termo à direita é nulo, que equivale à análise do circuito autônomo, mais uma solução particular. E lembrando também que a solução homogênea também é chamada de resposta natural do circuito, e essa solução particular, que é dada em função da natureza das fontes que excitam o circuito, né, é chamada de solução forçada. A partir dessa aula, a gente vai focar sempre na análise dos circuitos depois de todos os transitórios, todos os transientes do circuito já terem se extinguido, ou seja, a gente vai passar a focar, de fato, no comportamento do circuito em suas operações de regime, ou seja, a gente considera que já passou tempo suficiente desde do momento em que o circuito foi ligado, desde o momento em que a carga foi conectada, desde o momento em que um motor entrou em operação no circuito, certo? Então a gente vai focar no funcionamento do circuito em si, né? Como que esse circuito se comporta quando ele está em regime. E, portanto, a gente vai focar todas as nossas análises nessa solução forçada. A partir de agora, então, a gente para de expressar nas nossas respostas a própria parcela que tem a ver com a resposta natural, porque a gente vai estar sempre pressupondo que a gente está operando com esse tempo suficientemente grande aí, ok? Lembrando ainda que essa resposta forçada, ela é dependente da natureza da fonte ou das fontes que alimentam esse circuito. Inclusive, um circuito pode ser alimentado, lembrando, né, por mais de uma fonte. Uma das fontes pode ser contínua, a outra pode ser senoidal, uma outra pode ser dente de serra. Então, a gente também tem que contar com essa possibilidade, né? Então, para estabelecer a resposta forçada do circuito, a gente vai olhar para a natureza do comportamento dessas fontes. E lembrando uma discussão que nós fizemos na última aula, se essa fonte, por exemplo, no caso desse circuito RLC desse slide, for uma fonte de corrente contínua, portanto constante, essa resposta forçada vai ter uma característica também constante. Se for, por exemplo, uma fonte de corrente que é variável, mas segundo um comportamento linear, a gente espera uma resposta forçada também com características lineares. E, finalmente, se for uma fonte que tem uma característica senoidal periódica, a gente espera que a resposta forçada também tenha aí uma cara de sinal periódico senoidal. Então, mais uma particularização que a gente vai fazer nas nossas análises a partir dessa aula é que nós focaremos na análise de circuitos com excitação senoidal no regime permanente, ok? E por que a gente faz esse foco a partir de agora? A resposta mais simples é que a maioria dos nossos circuitos residenciais, comerciais, industriais são alimentados por essa energia elétrica que chega até nós e que tem natureza senoidal, periódica, de amplitude definida, ok? Essa energia que é gerada lá por usinas que podem atender diferentes princípios de conversão
de energia, né? Então, nesse slide aqui a gente tem, por exemplo, ilustrado uma usina hidrelétrica que converte a energia potencial da queda d'água em energia elétrica, certo? Por meio de um gerador, né? Mas poderia ser também uma usina termoelétrica, uma usina geotérmica, né? O fato é que a gente sempre vai ter ali um equipamento gerador que naturalmente, a gente pode dizer que pelos seus próprios princípios construtivos, por esse eixo rotativo, né? Ele gera esse sinal que é periódico, de amplitude definida, ok? Então, uma primeira grande motivação é o fato de nossos circuitos de energia elétrica serem circuitos que estão intimamente associados a essa excitação senoidal periódica. Mas uma outra motivação também são os circuitos eletrônicos, que operam muitas vezes com frequências maiores e amplitudes menores. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente tem, por exemplo, circuitos de radiofrequência, como um forno micro-ondas, um aparelho celular, que vai estar lá também operando com sinais senoidais, de uma frequência muito maior da faixa de radiofrequência, por exemplo, 1 GHz, e amplitudes menores também, né? A gente pode até perceber que o tamanho dos circuitos é menor, a largura dos condutores ela é menor também, porque a gente está falando de tensões e correntes de menor amplitude, certo? Então, daí vem a relevância de estudarmos circuitos que são alimentados por fontes senoidais e focando sempre no regime permanente, porque afinal de contas a gente quer saber como esses circuitos funcionam quando eles estão já estabilizados, já em equilíbrio. Um outro ponto que a gente vai discutir e começar a analisar também nas próximas aulas é essa questão dos sinais senoidais em si, certo? Então, uma dúvida frequente que surge entre os alunos é que às vezes eu mostro uma fonte de tensão que ela está lá expressa como um sinal variável no tempo e de característica cossenoidal. E eu simplesmente falo, tenho aqui uma fonte senoidal, né? E os alunos perguntam, mas o correto não seria cossenoidal? Na verdade, essa é uma discussão muito pouco produtiva, né? Porque, na verdade, a gente vai, inclusive, perceber que muitas vezes a gente vai derivar os sinais, então o que era cosseno vai virar seno, o que era seno vai virar cosseno. E a gente também pode dizer que é sempre possível expressar um cosseno em função de um seno, dado aí um ângulo de diferença de fase, certo? E vice-versa. Então, por simplicidade, a gente fala ou se refere a excitações senoidais. Um outro ponto que a partir dessa aula vocês vão perceber que também é relevante é que vai ser necessário comparar ondas, diferentes ondas que estão no circuito, né? Então, aqui nesse slide, por exemplo, eu tenho duas ondas periódicas. Uma é uma cossenoide em função de θ, a outra é uma senoide em função de θ. A gente percebe que ambas excitações elas têm a mesma frequência, a mesma amplitude. E como é que a gente pode comparar? Elas são iguais ou são diferentes, certo? Então, a partir de agora, vai ser importante vocês notarem que a variável para esses sinais vai ser o tempo, certo? Então, do ponto de vista do tempo, a gente vai poder perceber, por exemplo, que o sinal cossenoidal sempre está atingindo o pico antes do sinal senoidal, ok? E com isso, a gente pode dizer que o sinal senoidal está atrasado em relação ao sinal cossenoidal. Então, nós vamos começar a olhar para as diferenças de fase entre essas ondas periódicas
do ponto de vista temporal. E nesse ponto de vista, a gente vai poder dizer que tem alguns sinais que estão atrasados ou adiantados em relação aos outros. Então, para começar todas essas análises, a gente vai partir não de um circuito RLC, vamos partir de um circuito mais simples, um circuito RL, e depois a gente extrapola toda essa análise que a gente vai fazer para esse tipo de circuito para os circuitos RLC, ok? Então, partindo de um circuito RL série, que tem uma fonte senoidal alimentando esse circuito, essa equação que temos aqui à direita, ela é obtida pelo simples lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, temos aqui a tensão do indutor, a corrente que circula nessa malha é a corrente I. Então, essa tensão no indutor dada por LD e DT. Em seguida, a tensão em cima da resistência dada por R vezes I. Tudo isso igual à tensão, né, a alimentação que é dada por um sinal senoidal, ou cossenoidal, se preferir, de amplitude aqui Vm, né, e frequência angular ômega, certo? Bom, então com isso nós temos o equacionamento desse circuito e o que a gente vai fazer é encontrar ou propor, né, uma solução particular. E note que agora eu já nem estou usando nenhum subscrito para dizer que isso aqui é uma solução particular, porque eu de fato não estou mais interessada na resposta transiente, eu quero focar só no regime permanente. Então, por simplicidade, eu estou dizendo que I de t é igual a essa função, que é uma somatória de um cosseno e um seno, e essa vai ser a minha proposta de solução dessa equação diferencial. Então, assim como nós vimos fazendo nas análises anteriores, eu vou substituir essa solução proposta nessa equação diferencial e vou tentar encontrar quais são os coeficientes I1 e I2 que tornam essa solução possível. Então, vou desligar minha câmera aqui e a gente vai fazer essa substituição, certo? Então, primeiro eu tenho LD e DT, então eu vou ter L vezes menos I1W seno ômega t mais I2W cosseno ômega t. Então, essa parcela primeira aqui é a derivada de d e dt, certo? De I de t, mais R vezes a própria função, então, I1 cosseno ômega t mais I2 seno ômega t, tudo isso igual a Vm cosseno ômega t. O próximo passo que eu vou fazer agora é colocar em evidência tanto a função seno ômega t quanto a função cosseno ômega t, certo? Então, colocando primeiro em evidência o seno ômega t, eu vou ter menos L I1W mais R I2 mais R2, isso. E agora, colocando em evidência o cosseno, nós temos cosseno ômega t, vou ter L I2W mais RI1 menos VM, porque eu passando esse termo para esse lado da equação. Tudo isso igual a zero no caso, certo? Bom, aí a gente pode refletir em que momento que essa expressão, ela de fato resulta em zero, certo?
Então, toda vez que a função seno ela assume valor 1, a função cosseno assume valor 0. E toda vez que a função cosseno assume valor 0, a função seno assume um valor 1 aí, né? Então, para todos os valores de t, a gente pode pressupor que a gente não vai ter uma condição aí que zere essa expressão. Então, para que a gente tenha de fato essa expressão valendo zero, a gente acaba chegando num sistema de duas equações, que é o primeiro termo associado ao seno aqui, né? Então, acabei apagando aqui. Então, passando a limpo, né? Nós temos aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas, onde as incógnitas são I1 e I2, certo? Que dão a condição necessária para que essa expressão seja igual a zero, ok? E a partir da solução desse sistema, a gente obtém que I1, tudo isso obtido a partir da solução desse sistema, certo? A gente tem que I1 é R vezes Vm sobre R2 mais ômega ao quadrado L ao quadrado, e o I2 é ômega L Vm sobre R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado. Então, com isso, nós encontramos o I1 e o I2 que satisfazem uma condição onde essa função é solução particular dessa equação diferencial, certo? Bom, então, se a gente substitui, né, a gente acaba ficando com essa equação, que venhamos e convenhamos, não é muito bonitinha, certo? Então, ela parece ser aí um pouco poluída, certo? Vem então um questionamento, né? Será que a gente consegue expressar essa corrente que a gente acabou de achar, né? Uma corrente que é resultante dessa excitação dessa fonte aqui? Será que a gente consegue expressar ela de um jeito um pouco mais agradável, um pouco mais conveniente, certo? Será que a gente consegue transformar essa expressão aqui em algo parecido com isso? Então, essa é a dedução que a gente vai tentar fazer agora, ok?